This call is now being recorded. Oi, gente. Eu, o Maicon, a Carol e o Carlos, nós somos responsáveis pelo tema de direitos sociais. Bom, pode passar, Carlos. Bom, os direitos sociais surgem como um resultado do tratamento desumano vivido principalmente pela classe operária durante a Revolução Industrial. Esses direitos sociais, ele começa principalmente focado nos direitos trabalhistas, que surgem para proteger os trabalhadores dos abusos por eles sofridos durante a industrialização na Europa Ocidental. Já em 1917, a Constituição Mexicana é a primeira a colocar os direitos trabalhistas na sua Constituição, né, e, portanto, fazendo deles um direito fundamental. Em 1919, a Constituição Alemã, que também é conhecida como Constituição de Weimar, ela, de certa forma, aprimora a Constituição mexicana, criando o Estado da Democracia Social, que elucida os direitos sociais. Pode passar. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 6º os direitos sociais. Eles são a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Como a gente pode ver, o artigo 6º, ele só lista os direitos sociais. E os artigos que passam a se aprofundar nesses direitos estão espalhados dentro do contexto da Constituição. Eu vou falar do direito à educação e ao direito à saúde. Pode passar, Carlos. Os artigos que passam a aprofundar a educação, o tema da educação, são os artigos 205 ao 214. No seu enunciado, os artigos, de maneira resumida, fazem menção a como a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, aos princípios pelos quais o ensino será ministrado, por exemplo, o pluralismo de ideias, a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Esses artigos também falam sobre autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, dos deveres do Estado quanto com a educação como regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e os valores mínimos que devem ser aplicados na educação anualmente. São 18% pela União e 25% dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa porcentagem vem da receita resultante dos impostos. E, por fim, esses artigos também falam sobre o Plano Nacional de Educação, que define diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a educação. Por exemplo, a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar e a promoção humanística, científica e tecnológica do país. Para o ministro Celso de Mello, a educação tem grande valor para a formação do cidadão e de toda a sociedade. O ministro Celso de Mello diz que é mais abrangente do que a mera instrução. A educação objetiva propiciar a formação necessária ao desenvolvimento das aptidões, das potencialidades e da personalidade do educando. O processo adicional tem por meta qualificar o educando para o trabalho e prepará-lo para o exercício consciente da cidadania. O acesso à educação é uma das formas de realização concreta do ideal democrático. Partindo desse ponto de vista, a gente pode fazer algumas críticas em como a educação se apresenta atualmente. A começar pela falta de igualdade nas condições para acesso e permanência na escola. Isso acontece devido à grande desigualdade entre as famílias brasileiras. Muitas crianças e adolescentes não podem permanecer na escola em virtude da realidade das suas famílias. Ou quando elas ficam na escola, seu rendimento é menor do que as outras com a educação. Outra crítica ligada a essa primeira é a limitação do acesso às universidades, descrita no artigo 208. A entrada para as universidades tem uma oferta limitada, e esse acesso, né, é feito pela capacidade de cada indivíduo. Bom, como esse acesso poderia ser limitado se a gente viu que a educação é de suma importância para o país, e o próprio artigo 205 da Constituição diz que ela é um direito de todos. A gente até poderia pensar no ingresso desse tipo pela capacidade, se as pessoas tivessem o mesmo patamar e tivessem a mesma oportunidade,
o que, como a gente já viu, não acontece. Pode passar, Carlos. O direito à saúde, ele se localiza na Constituição nos artigos 196 a 200. Bom, esses artigos, de maneira breve, eles falam como a saúde é o direito de todos e dever do Estado, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e da organização da saúde, exemplo de controlar e fiscalizar os procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar de produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Atualmente, o órgão que coloca esses artigos em prática é o SUS. Esses artigos ficaram como um rascunho de como o SUS seria hoje, como o SUS atua hoje. Ele foi criado em 1990 com a Lei Federal 8.080, e substituiu o INAMPS, que é um instituto que era responsável pela saúde dos contribuintes da Previdência. Ou seja, só teria acesso a esse instituto ou esse órgão quem trabalhava de carteira assinada. O SUS, ele segue 3 princípios básicos. O da universalidade, que significa que todos os brasileiros têm direito à atenção à saúde. A melhor forma que essa saúde poderia ser descrita está na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que diz que, em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. O segundo princípio pelo qual o SUS atua é o princípio da equidade. Para alguns atores, esse princípio refere a tratar a desigualdade de maneira desigual, atentar para as necessidades coletivas e individuais, procurando investir onde a iniquidade é maior, reconhecendo assim a pluralidade e a diversidade da condição humana nas suas necessidades e nas suas potencialidades. O último princípio é o da integralidade. Esse princípio se ramifica em alguns sentidos principais. O primeiro é de que o SUS é um sistema, como o nome já diz, único de saúde, responsável desde as prevenções até as ações curativas. Outro sentido que esse princípio pode ter é o de que o indivíduo ele é integral à sociedade, ele é ligado à sociedade. Então, o SUS tem que levar em conta a sociedade e o meio em que esse indivíduo vive. Uma última leitura é que o SUS deve ver a sociedade como um todo. Por isso, ele deve atender às necessidades de todos os grupos, por mais específicos que eles sejam. Por último, a gente pode falar das 3 diretrizes do SUS. A primeira é a da descentralização. Ela é relacionada à distribuição de poder político, responsabilidade e de recursos na esfera federal para a estadual e municipal. Isso quer dizer, ele tenta abranger, distribuir esses temas, né, para todas as esferas possíveis, para que os objetivos do SUS sejam mais possíveis de acontecer. A segunda diretriz é da regionalização e hierarquização, que diz que o SUS deve levar em consideração as diferenças no território em que ele se localiza. Por exemplo, os perfis populacionais, o padrão de vida e os indicadores epidemiológicos. A última diretriz é a da participação da comunidade. Também, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, a participação popular parece como um dos princípios que devem reger o Sistema Nacional de Saúde. Ela diz que a participação da população, através de suas entidades representativas na formulação da política, no planejamento, na gestão, na execução e a avaliação das ações de saúde. Bom, agora o Maicon vai continuar a apresentar alguns outros direitos sociais. Bom, olá, gente. Bom, o direito à alimentação é um direito posto no artigo 6º, como a Mariana já nos expôs, e é também um direito posto no artigo 7º da nossa Constituição, que diz no seu parágrafo 4 a seguinte forma: o salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às necessidades de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, mais algumas outras coisas que são extremamente importantes. Eu vou falar da moradia posteriormente, e agora eu vou falar um pouco da alimentação. A alimentação, ela foi posta no artigo 6º pela Emenda Constitucional número 64. É um direito fundamental e é um direito que é considerado imediato. Ou seja, a alimentação diz respeito a uma boa alimentação, a uma alimentação saudável, que possa contribuir para a sociedade, para a pessoa, no seu desenvolvimento físico e intelectual. Um outro artigo que vai tratar dessa questão é o artigo número 208 da nossa Constituição, e que diz, principalmente no que diz respeito à educação, que também está alinhado com essa questão da alimentação. O artigo 7º. Atendimento ao educando em todas as suas etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Ou seja, é extremamente importante que a escola forneça a merenda escolar de forma contínua para os alunos, porque a alimentação escolar é uma das formas que o educando vai ter condições para poder desenvolver os seus intelectos, desenvolver as suas ciências. Nesse sentido, o artigo 227 vai dizer que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a alimentação, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde e à alimentação. Ou seja, cabe, sobretudo, ao Estado e às entidades governamentais garantir uma alimentação adequada às nossas crianças, aos nossos jovens. E nesse papel é fundamental também que a família e a sociedade, seja ela organizada ou não, possa cobrar das entidades governamentais e possa contribuir também para garantir uma alimentação mais saudável, principalmente para as crianças. Quando se diz alimentação saudável, diz respeito a uma alimentação contínua, a uma alimentação que as famílias possam, por exemplo, produzir de uma forma contínua. E diz respeito, sobretudo, a um acesso adequado a uma água de qualidade. A alimentação perpassa também por um acesso à água, porque isso acarreta em problemas de saúde, vão acarretar, caso não haja essa alimentação saudável, acarretará em problemas de saúde, que por isso também há os programas do SUS, porque o que ocorre muitas vezes na alimentação inadequada ou principalmente em crianças, há traços de subdesnutrição ou casos de obesidade. Nesse sentido, é extremamente importante falar de alguns programas. O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação, é um programa que vai garantir a alimentação, é um programa federal que vai garantir a alimentação para... Passa, Carlos, por favor. Desculpa, eu esqueci de falar para te passar. Mas, enfim, vou falar agora dos programas. O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa do governo federal que vai dar recurso aos estados e aos municípios para que as escolas possam garantir essa alimentação para as crianças. São parcelas que vão de fevereiro até novembro e que tem que garantir a alimentação para todos os dias letivos dessa escola. Bom, nesse sentido, é muito importante também que a sociedade esteja preocupada e possa fiscalizar se as escolas estão distribuindo e se está havendo, por exemplo, a assinatura e o acompanhamento de um nutricionista na merenda escolar daquela escola. Um outro programa é o PNAN, que é Política Nacional de Alimentação e Nutrição. É um programa que tem diversas diretrizes e que vão contribuir tanto no PNAE como em atender nas unidades básicas de saúde, no SUS. Elas vão fazer uma triagem de problemas que podem estar sendo
ocasionados pela má alimentação. Então, eles vão verificar se numa comunidade, por exemplo, há em crianças casos de obesidade, há casos de desnutrição. Então, eles vão trabalhar para tentar elaborar políticas públicas que possam mudar isso. Bom, é importante dizer que esse direito à alimentação ele tem que respeitar também todas as diversidades culturais de determinadas regiões, todos os costumes de determinadas comunidades, e que possa garantir essa alimentação de uma forma digna. Bom, pode passar, Carlos, por favor. Um programa do governo federal que foi muito importante foi o Fome Zero. O Fome Zero foi um programa logo no seu início, e que ele, a partir do programa Fome Zero, ele criou outros benefícios que deu uma renda mínima para algumas famílias, e que com essa renda mínima elas conseguiram ter minimamente uma alimentação. E com isso o Brasil passou a sair da estatística que dizia de subdesnutrição, principalmente nos anos 2000. Claro que há algumas críticas a esse programa, e também foi um programa que acabou recentemente, mas ele contribuiu principalmente na criação do Bolsa Família, que era o que dava essa renda mínima para as pessoas carentes. Bom, pode passar, Carlos, por favor. Um outro direito fundamental que está contemplado no artigo 6º é o direito à moradia. E no artigo 23 vai dizer assim: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. O direito à moradia diz respeito a uma moradia digna às pessoas, para que elas possam desenvolver cada vez mais a sua dignidade e da sua família. Ou seja, direito à moradia não quer dizer uma moradia, por exemplo, que vai apenas lhe proteger dos fatores climáticos. É uma moradia que tenha minimamente na estrutura e na região o saneamento básico. É uma moradia que tenha, por exemplo, acesso, que o correio possa chegar, que tenha energia elétrica, ou seja, uma moradia digna, não apenas uma moradia. Nesse sentido, um artigo extremamente importante da nossa Constituição é o artigo 183, que vai dizer assim: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptos e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, vai adquirir o domicílio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ou seja, esse é um direito bastante polêmico e há bastante discussões em torno dele. A moradia, tanto na área rural quanto urbana, ela tem que ter uma contribuição social. Ela tem que contribuir de forma positiva para a sociedade. Então, o que ocorre é que em principalmente nas metrópoles, muitas casas se encontram inabitadas, encontram desativadas e que não contribuem de nenhuma forma para a sociedade. Então, se alguém torna esse lugar sua moradia por 5 anos, entendeu? E torna ela como se desenvolve a partir dela, a sua família, e se desenvolve trabalhando, você o seu local de descanso, do mais, se desenvolve a partir desse lugar. Se não tiver oposição, essa propriedade ela se torna sua, entendeu? Desde que não haja outro imóvel em seu nome. Ou seja, esse é um direito constitucional. Pode passar, Carlos. Um outro direito próximo disso, o que vai tratar já das áreas urbanas, das áreas rurais, é o artigo 191, que diz assim: aquele que, sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a-se produtiva por seu trabalho ou de sua família,
tendo nela sua moradia, vai adquirir essa propriedade. Ou seja, uma família que está em uma área inativa e acaba se desenvolvendo a partir dali, acaba produzindo, entendeu? Principalmente nas áreas rurais, famílias acabam produzindo agricultura familiar e durante 5 anos elas acabam contribuindo de forma positiva para a sociedade. Assim, elas acabam tornando essa terra mais produtiva e acabam tornando posse dela. Nesse sentido, pode passar, Carlos, por favor. Nesse sentido, é extremamente importante falar do MST, que é um movimento social que vai trabalhar alinhado com esses direitos constitucionais. Ele tenta se articular de forma estratégica, e principalmente nas áreas rurais, para fazer os seus assentamentos em áreas que estão improdutivas, em áreas que não contribuem de nenhuma forma para a sociedade. Eles montam o seu assentamento, as famílias, e a partir dali, essas famílias começam a produzir. Elas produzem produtos orgânicos e que são da agricultura familiar, como, por exemplo, o milho, o arroz, o feijão. E isso, em muitos casos, contribui de forma extremamente positiva para toda uma comunidade. Porque o que ocorre? Em muitos casos, em muitos municípios, principalmente, há uma soberania alimentar. O que isso quer dizer? Quer dizer que em muitos latifundiários tomam posse de grandes terras e acabam desenvolvendo ali uma monocultura. Então, os municípios não conseguem ter essa soberania, eles não conseguem ter o controle dessa distribuição de alimento. E não há uma distribuição igualitária desses alimentos. E nesses grandes latifúndios, há partes que estão improdutivas e que não estão contribuindo. É nessa perspectiva que o MST, de forma alinhada com a Constituição, tenta tomar posse disso, fazer os seus assentamentos e poder, a partir dali, produzir. E isso acaba contribuindo para os municípios, em muitos casos, porque eu não falei anteriormente, mas aquele programa que o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem como uma de suas diretrizes que 30% dos alimentos que vão ser a merenda escolar das crianças devem vir da agricultura familiar. E quando há um município que só há grandes latifundiários e só há monoculturas, as escolas não conseguem adquirir os alimentos da agricultura familiar. Então, muitas vezes, o MST, tornando essas terras mais produtivas e produzindo de forma diversa, acaba contribuindo também para a alimentação escolar. Bom, pode passar, Carlos, por favor. Tá. Um outro programa muito importante no que diz respeito ao direito à moradia foi o programa Minha Casa Minha Vida, que recentemente mudou para Minha Casa Verde e Amarela. Foi um programa que buscou dar uma moradia minimamente digna para aquelas pessoas que não tinham teto. O programa que ia através da Caixa para as pessoas, principalmente de extrema pobreza, que se encontravam em situações sem teto. E foi um programa muito importante que contribuiu de forma positiva para muitas pessoas. Também há muitas críticas, também há falhas nesse programa que devem ser discutidas, principalmente no que diz respeito à especulação imobiliária, que algumas regiões acabaram se tornando supervalorizadas e em vez dessas pessoas conseguirem uma moradia, ela passou a ser inabitável, porque se tornou um lugar muito caro. Mas foi um programa, sim, muito positivo e um programa reconhecido mundialmente. Bom, o que diz respeito à alimentação e à moradia, por hora, vai ficar por aqui. Qualquer coisa, vocês vão poder mandar depois perguntas para a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre esses direitos.
Bom, dando continuidade à apresentação, agora eu vou falar de 3 direitos sociais, que é o transporte, lazer e segurança. Primeiramente, o direito ao transporte, ele sofre vários empecilhos no que diz respeito à sua materialização, seja devido à falta de verbas ou pela ausência de políticas públicas eficazes. E isso fica mais claro para a gente quando analisamos o contexto que acarretou o crescimento das áreas urbanas, nesse caso o êxodo rural, decorrente da Revolução Industrial e da consolidação do capitalismo, que fez com que muitas pessoas saíssem das suas áreas rurais e fossem para as áreas urbanas em busca de um emprego e de uma melhor qualidade de vida. Só que esse deslocamento foram para áreas que não estavam politicamente e estruturalmente falando para recebê-las, preparada para receber essa quantidade de gente. Com o surgimento do estado de bem-estar social, tem com ele também a preocupação com o trabalhador. E é por isso que um dos direitos sociais é o direito ao transporte, na qual na nossa Constituição foi positivada recentemente pela PEC 90 de 2011, de autoria da deputada Luísa Erundina, do PSOL São Paulo. Um ponto importante a se falar dentro do direito ao transporte é que ele é marcado por 4 características: direito meio, direito prestacional, direito subjetivo e direito de segunda geração. Pode passar, Carlos. Bom, o direito ao transporte, ele é considerado um direito meio porque é por meio dele que as pessoas têm acesso a locais de ensino, trabalho, segurança, educação, saúde. Ou seja, é por meio desse direito que as pessoas têm acesso a outros direitos. Então dá para ver o quão importante ele é. E para isso, tem vários mecanismos que facilitam o acesso das pessoas a esse direito. No nosso caso, que é estudante, tem a carteirinha de estudante. Em estagiários, trabalhadores e empresas, tem o Vale Transporte, CLT, que advém da Lei 2.418 de 1985. Sobre essa característica, de o direito ao transporte ser um direito de meio, Roberto Cidade e Teófilo Leão Júnior diz o seguinte, no artigo Direito ao Transporte como Direito Social Fundamental. Na visão material, o direito ao transporte se trata de direito que garante acesso aos demais direitos sociais. Tá aí a definição de direito meio. E se presta a assegurar o status jurídico material do cidadão, tornando acertada a inserção no rol do artigo 6º da Constituição Federal, até por ser considerado como cláusula pétrea em extensão do disposto ao parágrafo 4º do artigo 60 do mesmo dispositivo legal. Pode passar, Carlos, por favor. A próxima característica é prestacional. O direito ao transporte é um direito prestacional porque é por meio dele que o poder público entrega aos cidadãos, direto ou indiretamente, serviços ou bens materiais, como a alimentação. E caso o Estado negligencie isso, o cidadão tem sim o direito de entrar com ação contra o Estado. Por ele ter essa característica, ele sofre mais um desafio, porque é preciso, para que ele seja colocado em prática, uma regulamentação, por meio de serviços ou de rúbrica orçamentária. Pode passar, Carlos, por favor. A terceira característica é que o direito ao transporte é um direito subjetivo, é um direito fundamental esse, que muitas vezes é ignorado pelo Estado devido aos aspectos que ele deve englobar para ser colocado em prática. De novo, Roberto Leão e Teófilo, no mesmo artigo que eu citei anteriormente, ele coloca esses aspectos, que segundo eles são a existência de uma política pública, tem que ter uma política pública que abarque a pluralidade existente em sociedade, principalmente que abarque as diferenças geográficas, a adequação da sua execução e, terceiro, compatibilidade das condicionantes de realidade na relação entre a necessidade para a manutenção da dignidade, ou seja, tem que abarcar a necessidade de cada indivíduo, levando em conta a dignidade da pessoa humana, que é o mínimo existencial. E junto a essa necessidade, tem a disponibilidade de recursos financeiros, que é o mais importante, que esse é o pontapé inicial para ser colocado tudo em prática. Pode passar, Carlos. A última característica é que o direito ao transporte é um direito de segunda geração, lembrando que a divisão dos direitos em gerações foi feita por Vazac, seguindo os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade.
Nesse caso, o direito de segunda geração é de igualdade e ele é caracterizado pela intervenção do poder público. Tem que ter a intervenção do poder público para ser colocada em prática, por meio de serviços ou de políticas públicas. Pode passar? Então, fica evidente que essas 4 características estão intrinsecamente ligadas umas às outras. Uma leva à conclusão da outra. Bom, o próximo direito é o direito ao lazer. Pode passar, Carlos. O direito ao lazer proporciona o crescimento do ser humano em sua essencialidade. O tempo livre destinado à família, estudos, exercício de atividades lúdicas, culturais e esportivas leva ao crescimento pessoal, mental e social. É por isso que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, coloca lazer ligado ao conceito de saúde como estado de bem-estar social, pessoal e físico. O direito ao lazer, ele está dentro do direito do trabalho, porque é importante esse tempo livre destinado aos trabalhadores, porque isso proporciona a eles uma vida digna, justamente por abarcar as necessidades fisiológicas, sociológicas e econômicas. Na questão fisiológica, tem aquela ideia que se um trabalhador trabalhar cansado, está mais propício a sofrer acidentes e a ficar doente. Por isso, o juiz Jorge Luiz Souto-Maior diz o seguinte: o tempo livre do trabalhador permite a proteção de um bem da vida. Então, o conceito de lazer é estendido para as necessidades do corpo e do espírito, e o poder público deve garantir o acesso a ele pela população, proporcionando condições, seja por meio normativo ou por meio material. Na nossa Constituição, tem 2 artigos, o artigo 217 e o artigo 227, que podemos fazer uma ligação com esse direito ao lazer. Pode passar, Carlos. O artigo 217 diz o seguinte, o seu caput: é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como o direito de cada um, observadas, inciso 1º, a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Inciso 2º, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para do desporto de alto rendimento. Inciso 3º, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. E o inciso 4º, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Então, esse artigo 217 faz uma ligação com o que eu falei inicialmente, que é importante ter um tempo livre para o exercício de atividades esportivas. Já o artigo 217 cita os direitos da criança e do adolescente, e um deles está o direito ao lazer, que é dever da família, da sociedade e do Estado. Pode passar, Carlos. Bom, o direito à segurança é um outro direito muito importante, e quando pensamos em direito à segurança sociologicamente falando, estamos pensando em assegurar a todos a possibilidade de exercerem atividades livremente, como de reunião, de associação, religião, atitudes, pensamento. E quando pensamos em segurança, ela transparece para a gente a ideia de bem-estar, de proteção. E por mais que o direito diga que o direito à segurança é inviolável, existem vários fatores que ameaçam. E é por isso que foi criado vários órgãos que minimizem essas ameaças. Em relação a isso, na nossa Constituição tem o artigo 144, que diz o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Esse da incolumidade diz respeito a sem perigo. Os seguintes órgãos são: primeiro inciso, Polícia Federal. Inciso 2º, Polícia Rodoviária Federal. Terceiro, Polícia Ferroviária Federal. Quarto, Polícias Civis. E quinto, Polícias Militares e Bombeiros Militares. Esse artigo, ele tem 8 parágrafos. O primeiro até o 6º diz a função de cada órgão desse, mas devido ao tempo eu vou falar de forma resumida para vocês. Que é o seguinte: a Polícia Federal tem a função de cuidar de crimes de interesse nacional e que podem extrapolar as nossas fronteiras. A Polícia Rodoviária e a Ferroviária são extremamente importantes, principalmente numa realidade onde teve um crescimento
na área do transporte e, respectivamente, elas têm a função de patrulhar as rodovias e as ferrovias. A Polícia Civil ela tem duas funções, administrativa e judiciária. Na função administrativa, elas têm caráter preventivo. É antes que aconteça o crime, elas atuam antes de acontecer o crime. Já na função judiciária, elas têm caráter repressivo, é quando o crime já aconteceu e eles fazem um trabalho investigativo, coletando informação para direcioná-las à ação penal. A Polícia Militar tem um patrulhamento ostensivo e o Corpo de Bombeiros é responsável pela defesa civil em relação a incêndio. Todos esses órgãos têm o mesmo objetivo, que é normalizar a convivência harmônica entre os indivíduos. O parágrafo 7º diz que a lei disciplinar a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Então, esses órgãos são regulamentados por lei. A Polícia Federal é pela Lei número 9.266, criada em 96. A Polícia Rodoviária pela Lei 9.654, criada em 98. A Polícia Ferroviária Federal é regulamentada por um projeto de lei 1786, enviada para o Senado esse ano, no dia 12 de maio. A Polícia Civil é regulamentada pela Lei 9.264, criada em 96 também. E a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros é regulamentado pelo Decreto-Lei 667 de 1769, desculpa. O parágrafo 8º diz que os municípios têm o poder de criar guardas municipais justamente para reforçar essa proteção. Bom, passo a palavra para Carlos, na qual ele vai dar continuidade a falar sobre os próximos direitos sociais, os últimos direitos sociais presentes no artigo 6º. Bom, como a Carol falou, eu vou dar continuidade à apresentação e vou falar um pouquinho sobre os demais direitos sociais que estão previstos no artigo 6º. Antes disso, eu vou fazer um adendo. Um dos direitos que está previsto no artigo 6º e que a gente não trabalhou é o direito ao trabalho. E, por orientação do professor, a gente não trabalhou esse direito porque vai ser objeto de um grupo que vai ser especificamente falar só sobre esse direito. Tá? Então, por isso que nós não vamos abordar o direito do trabalho. Eu vou falar um pouco agora sobre o direito à previdência social, direito à proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Bom, primeiramente eu vou falar um pouco sobre a Previdência Social. A Constituição Federal de 88, ela traz no artigo 194, no caput, o conceito da Seguridade Social. E aí o que seria a Seguridade Social? Ela diz que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, a previdência social ela é considerada como um subconjunto da Seguridade Social. Tá? E é esse direito que eu vou abordar agora. Primeiramente, eu trago aqui um histórico da Previdência Social no Brasil. Ela surge a partir de 1888, beneficiando alguns setores que eram considerados importantes para o Império, à época. E aí, quais seriam esses setores? Eram os funcionários dos Correios, da Imprensa Nacional, das Estradas de Ferro, da Marinha, da Casa da Moeda e da Alfândega. E aí, em 1923, surge a Lei Eloy Chaves. Essa lei leva esse nome, que é o nome do deputado paulista, que a articulou, e ela estabeleceu a criação de uma caixa de aposentadoria e pensão, chamadas CAPs. E, inicialmente, ela era prevista para os ferroviários de cada uma das empresas desse ramo na época. E aí, no sistema CAPs, o governo era responsável pela criação das caixas e pela regulação do seu funcionamento. Contudo, a gestão desses fundos era delegada à iniciativa privada. Eles eram administrados por uma parceria entre um conselho composto por representantes das empresas e dos empregados. E esses também eram responsáveis por financiar esses caixas.
E aí, com esses CAPs, houve um precedente que abriu o benefício para outros setores. Então, no período até 1934, foram estendidos os benefícios para os portuários, os telegráficos, os servidores públicos e os mineradores, através dos CAPs. Na década de 30, durante a era Vargas, ocorreram muitas mudanças no contexto do trabalho brasileiro. E aí, em 1930, por exemplo, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que passou a cuidar das questões relacionadas à Previdência. O extinto Ministério do Trabalho, né? Que agora é uma mera secretaria. Enfim. Nessa época também foi abolido esse sistema do CAPS. E em seu lugar foram criados outros institutos, os Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs. E aí, qual a característica dos IAPs? Eles centralizavam a atuação no governo federal e passaram a funcionar em um nível nacional. A Constituição de 34, ela também estabeleceu mudanças no sistema de arrecadação. E aí ele implantou o custeio o custeio tríplice, onde a contribuição para os fundos de pensão era dividida entre o empregador, o empregado e a União. Em 1960, foi criada a Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS, e ela tinha como objetivo uniformizar os direitos estabelecidos entre os diversos institutos criados dentro do sistema IAPS. Então, seria uma forma de regular, né, os IAPs que foram criados na Constituição de 34. Nessa época, a Previdência Social ela já tinha características que beneficiavam todos os empregados urbanos. Contudo, muitos trabalhadores domésticos e rurais, eles ainda eram excluídos das políticas de proteção. Além disso, a lei também incluía a garantia de benefícios como o auxílio natalidade, o auxílio funeral e o auxílio reclusão. Ainda nessa década de 1960, ocorreram outras mudanças no sistema de previdência. Em 1963, houve a inclusão do trabalhador rural com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que foi o FUNRural. E em 1966, houve a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, que existe até hoje, né? E também nessa época foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, que hoje é conhecido como INSS. E esse INSS ele teve como intuito unificar a administração da Previdência Social no Brasil. Isso na década de 70, certo? E chegamos, então, à Constituição de 88. Na Constituição de 88, nós tivemos estabelecidos um conjunto de ações envolvendo a saúde, a assistência e a previdência social, que foi aquilo que eu comentei anteriormente, né? Foi utilizando o termo Seguridade Social. E é nesse momento que se estabelece a Previdência como a conhecemos hoje, mantendo seu aspecto de arrecadação entre empregadores e empregados, mas delegando ao Estado o papel de organizar e distribuir os recursos de acordo com a legislação. Além disso, recentemente nós tivemos algumas reformas, depois da Constituição de 88. Eu vou citar algumas delas, tá? Primeiramente, nós temos em 1991, no governo Collor, a criação de uma medida que previa que os benefícios levassem em conta a correção monetária, já que no momento o Brasil via a sua economia sofrer com a inflação. No governo de Fernando Henrique, em 1998, tiveram mudanças maiores. A partir daquele momento, não era mais considerado o tempo de serviço do trabalhador para a aposentadoria, e sim o tempo de contribuição para o INSS. E, além disso, o governo do Fernando Henrique também implantou o fator previdenciário, que era um cálculo usado para definir o valor do benefício recebido após a aposentadoria. Outra reforma ocorreu no governo de Lula, em 2003. Ela criou um teto para os servidores federais e instituiu a cobrança da contribuição para pensionistas inativos, e alterou o valor do benefício para eles. Já em 2015, durante o governo da presidente Dilma, nós tivemos outra mudança, que buscou alterar a idade de acesso à aposentadoria integral. Foi criada a regra dos pontos.
E aí ela também ficou conhecida como a regra 85-95. Como é que funcionava? Ela levava em consideração a soma da idade ao tempo de contribuição. E aí, dessa forma, a soma deveria resultar 85 para as mulheres e 95 para os homens. E, por último, durante o governo Temer, nós tivemos a tentativa de uma reforma previdenciária, foi a mais radical de todas, e não conseguiu, né, ser aprovada durante o seu governo, mas no finalzinho de 2019, no atual governo, Jair Bolsonaro, ele tornou prioridade essa reforma e ela foi aprovada. No artigo 201 da Constituição, nós temos a definição do que seria a Previdência Social e como ela está organizada. E aí ela diz o seguinte, o artigo: a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Então, duas características que a gente já pode tirar da Previdência são essas duas. Caráter contributivo, ou seja, alguns autores comparam a Previdência a um seguro, no qual você só faz jus ao direito caso você contribua. Então, ela não tem característica de assistencialismo. E a filiação é obrigatória. Então, todos os trabalhadores com carteira assinada, ele já tem o desconto da Previdência em folha, não é opcional. E aí, dentro desse artigo, nós temos alguns incisos. Ele traz essas características da Previdência Social, que seriam quais? Como eu já falei, tem caráter contributivo, a filiação é obrigatória e visa assegurar aos beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, de idade avançada, de tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família, reclusão e morte daqueles de quem dependiam economicamente. Outra característica também da Previdência é que o valor não pode ser menor do que o salário mínimo. E também tem que ter uma correção monetária, para que não haja uma defasagem. E aí, quem contribui, quais são os direitos, né, dos contribuintes? Seria aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, aposentadoria especial, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte, salário-maternidade e salário-família. Vou falar um pouquinho agora do outro direito, que seria o direito à proteção à maternidade e à infância. A Constituição Federal, ela traz no artigo 6º, né, como direito social, esses dois direitos, e aí nós encontramos características desses direitos em outros artigos. Nós encontramos no artigo 7º, que é um artigo que é direcionado totalmente aos direitos trabalhistas, contudo, no inciso 18, ele fala sobre o direito à licença da gestante. Aí diz o seguinte: está previsto o direito de licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. E outro lugar que a gente encontra também algo relacionado à proteção à maternidade é nos ADCTs, no artigo 10º, que fala o seguinte, que o empregador ele não vai poder demitir a mulher gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, é outro lugar onde a gente encontra também algo amparando esse direito. Com relação ao direito à infância, a Constituição traz no seu artigo 277, que já foi até falado um pouco sobre pelo Maico, ele traz o seguinte texto: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação e a outros diversos direitos. Tá? E aí, na Constituição em si, eu não encontrei outros dispositivos que fizessem menção ao direito à infância, mas eu trouxe aqui o ECA, que ele foi totalmente baseado nesse dispositivo da Constituição. O que seria o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei federal, número 8.069, que foi criada no ano de 90. E aí, com o ECA, ele passou a tratar crianças e adolescentes brasileiros sem distinção de raça, cor ou classe social
como sujeitos de direito e deveres. Eles passam a ser considerados como pessoas em desenvolvimento a quem se deve prioridade absoluta do Estado. O objetivo desse estatuto é a proteção dos menores de 18 anos, proporcionando a eles um desenvolvimento físico, mental, moral e social, condizente com os princípios constitucionais da liberdade e da dignidade, preparando-os para uma vida adulta em sociedade. E aí, o ECA, ele estabelece todos aqueles direitos que já estão previstos no artigo da Constituição, aquele que eu mostrei anteriormente. Então, ele reforça aqui todos esses direitos novamente. Bom, por último, não menos importante, o último direito é a assistência aos desamparados. Como eu falei anteriormente, o artigo 194 da Constituição, ela trata da Seguridade Social. E aí, um dos subconjuntos da Seguridade Social é a assistência social, onde há a previsão dessa assistência aos desamparados. E aí, cabe destacar que há uma diferença entre os benefícios de contribuição com a Previdência Social e os de assistência social, que é o seguinte: enquanto que os da Previdência Social, eles só são previstos para quem contribui para o sistema, esses aqui, os de assistência social, eles têm por base apenas a necessidade e independe de qualquer tipo de contribuição. E aí, o auxílio gás e o programa de renda mínima às famílias carentes, que foram unificados dentro do programa Bolsa Família, eles são exemplos de benefícios assistenciais, uma vez que eles independem de contribuição. E aí, dentro desse artigo aqui, o artigo 203, no inciso 5º, ele traz o que é considerado, assim, por alguns autores, o mais importante dentre eles, que é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por a sua família, conforme dispuser a lei. E aí, a partir desse dispositivo, para regulamentá-lo, foi criado o LOAS. O que seria o LOAS? Também conhecido como BPC, é o Benefício de Prestação Continuado. E aí o acrônimo LOAS significa Lei Orgânica de Assistência Social. E aí prevê no artigo 20 o seguinte: o benefício de prestação continuada é garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 anos ou mais, e que comprove não possuir meio de prover a sua própria manutenção e nem de tê-la provida pela sua família. E aí eu trago aqui uma declaração da Melissa Follman sobre o que seria o benefício assistencial e alguns equívocos que são cometidos comumente. E ela fala o seguinte: o benefício assistencial é comumente denominado como amparo social, amparo ao portador de deficiência, amparo ao idoso, benefício da LOAS, e pelo desconhecimento do benefício, parte da população identifica equivocadamente o benefício assistencial à pessoa idosa como uma aposentadoria por idade ou aposentadoria do mínimo, pois, ao ficarem sabendo que as pessoas vieram a receber do Estado os valores sem nunca terem sequer contribuído, eles acreditam que, ao completar 65 anos, no caso agora aumentou, para 70, eles possuirão direito a ter concedido sua aposentadoria. Então, como nós vimos aqui na apresentação, trata-se não de uma aposentadoria, de uma previdência, porque as pessoas não precisam sequer ter contribuído. É o benefício assistencialista. Então, essa é uma diferença que geralmente as pessoas confundem. Bom, para finalizar nossa apresentação, eu vou passar um videozinho aqui, que é da AGU, que explica um pouco sobre, um resuminho do que seriam os direitos sociais. Você sabe o que são direitos sociais? A AGU explica. Os direitos
direitos sociais pertencem à segunda dimensão ou geração dos direitos fundamentais. Resumidamente, a primeira dimensão trata dos valores ligados à liberdade, são os direitos civis e políticos. A segunda, dos valores econômicos, sociais e culturais. Já a terceira dimensão trata da fraternidade, do desenvolvimento e do meio ambiente. E a quarta, dos direitos à democracia e à informação. De um lado, os direitos individuais de primeira dimensão servem para proporcionar liberdades aos indivíduos, limitando a atuação coercitiva do Estado. Do outro, os direitos sociais garantem uma compensação das desigualdades entre as pessoas. Assim, os direitos sociais não são mero poder de agir, como as liberdades públicas, mas são poderes de exigir. São também conhecidos como direitos de crédito, pois exigem uma atuação positiva do Estado na implementação da igualdade social, proporcionando melhor qualidade de vida, principalmente aos desamparados. Dessa forma, são também conhecidos como direitos prestacionais ou direitos a uma prestação. Por se tratarem de direitos fundamentais, têm uma aplicabilidade imediata. E no caso de omissão legislativa, é possível buscar a sua efetiva implementação através dos instrumentos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou do mandado de injunção. No Brasil, a primeira Constituição a introduzir os direitos sociais foi a de 1934, influenciada pela Constituição Alemã de Weimar de 1919, que foi responsável pela introdução desse contexto social nas constituições. Já a Constituição Federal de 1988 traz um extenso rol de direitos fundamentais de segunda dimensão, principalmente no artigo 6º. A amplitude dos temas inscritos nesse dispositivo deixa claro que os direitos sociais não são apenas aqueles enumerados pelos artigos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º da Constituição Federal. Eles podem ser principalmente localizados no título 8 da Constituição Federal, que trata da ordem social. Os direitos sociais podem ser dos trabalhadores ou do homem consumidor. Os direitos sociais do homem consumidor são os direitos à saúde, à educação, à segurança social, ao desenvolvimento intelectual, o igual acesso das crianças e adultos à instrução, à cultura e a garantia do desenvolvimento da família. Já os direitos sociais do homem trabalhador são aqueles relacionados ao salário, à constituição de liberdade sindical, às condições de trabalho, o direito de greve, entre outros. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Nos vemos no próximo